tentar falar a mesma língua, né? Então, com esse léxico padronizado, né, a descrição, a gente também vai avaliar o risco da malignidade, né, definir a conduta, vai eliminar essas ambiguidades no descrever as lesões, né, porque cada um tem o seu jeito de falar, mas aqui o OHAD sugere essas descrições, né, para a gente ter um melhor resultado para o paciente e para ver o que é uma lesão, né, com características mais benignas ou malignas, assim como o BIRADS e o TIRADS, né, a gente padronizar. Então, só para dar uma contextualizada, o início do OHADS começou uma comissão em 2015, né? E 2018 foi publicado o primeiro OHADS e a última atualização foi em 2022. Então, o OHADS, ele tem basicamente duas fases. A primeira fase começou com os radiologistas escrevendo, né, esse léxico. Foi a revisão desse léxico para definir as condutas. Então, né, frente a uma lesão ovariana, né, como que a gente descreve, como que é o certo, né? No caso essa aí da figura, uma lesão mista, né? Uma lesão sólido-cística, um complexo sólido-cístico, né? Como é que a gente deveria descrever? Então, para acabar com essa ambiguidade, né, veio a primeira fase para o OHADS padronizar as lesões, né, em 6 categorias, né. Então, ele padroniza nas categorias maiores, o tamanho e as medidas dessa lesão, ele avalia a porção sólida, o aparentemente sólida da lesão, a parte cística, a vascularização e os achados gerais extraovarianos quando tiver associado, né? Então, para a gente começar na primeira categoria, né, que as categorias maiores, que o OHAD chama, né? Tem os achados fisiológicos, que é um A, ou os achados patológicos, que é um B, que eu vou falar daqui a pouco. Os achados fisiológicos seria basicamente o folículo, né, ou o corpo lúteo. Lembrar que o cisto a gente só pode falar se ele tiver mais que 3 centímetros, né, abaixo disso é um folículo, né, e o corpo lúteo, ele tem uma imagem bem típica mesmo, né, é um cisto de paredes espessadas, menor que 3 centímetros, tá? O Doppler, ele acaba sendo muito importante nessa avaliação, porque ali, no caso, o corpo lúteo, ele tem uma vascularização bem característica, né? No caso, um realce em anel de fogo, que eles falam. E os achados patológicos, né, a gente vai descrever, né? O cisto pode ser unilocular, né? Ou um cisto unilocular com componente insólido, né? Um cisto multilocular, no caso esse daqui. Um cisto multilocular com componente sólido, ou só o sólido totalmente, né? Ou a maior parte. Alguma dúvida por enquanto? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Pode ser. Então tá, vou dar a sequência aqui. A categoria 2, para a gente descrever essas lesões, ele traz o tamanho e as medidas dessa lesão, né? O que é importante? 3 medidas sempre, né? Lesão. Amanda, volta ali na categoria 1, por favor. Uhum. É que assim, é só para a gente entender, tipo, a categoria 1 são achados normais, sim, de uma pessoa que tá, só para resumir, né, a categoria 1. Achados fisiológicos, então,
O que é um achado fisiológico? A pessoa que está ovulando, ela vai ter corpo lúteo. Então, não é um achado benigno, é um achado fisiológico. E o folículo ali também, se tem uma imagem cística, que daí a gente nem chama já de cisto, é um folículo, de paredes bonitinho, né? Um cisto simples pequeno, folículo. Não bota no laudo que é um cisto, porque vai só gerar confusão. Então, o paciente na menarqume, né, tá menstruando, imagem cística no ovário, é um folículo. E o corpo lúteo também, eu nem classifico, na verdade. Mas se quiser usar classificação, é um OHADIS 1. Aí, voltando, né, então, só para relembrar, né, os achados patológicos, pode ser um cisto unilocular, cisto unilocular com componente sólido, pode ser multilocular, também pode ter o componente sólido associado ou somente sólido, tá? Mais para frente eu mostro a questão ali sobre ser multilocular ou unilocular, tá? Então, a gente mede essas 3 medidas, né, nos diâmetros máximos. E a parte sólida, geralmente a gente só vai medir o maior diâmetro, né? Que no IOTA, que é uma classificação que saiu antes do OHADIS, eles usavam as 3 medidas do componente sólido. O OHADIS só padroniza a maior medida, tá? E a categoria 3 fala da porção sólida ou aparentemente sólida dessa lesão, né? Que ela pode ser lisa, né? Os contornos da parte sólida lisa, ou irregular, né? Como a gente está vendo aqui. A gente vai avaliar ecogenicidade, né? Botar no laudo se é hipo, iso ou hiper, tá? Pode ter calcificações também. Se tiver calcificações, a gente tem que citar. Ou se também forma sombra acústica posterior. A categoria 4, né, fala sobre mais a parte cística, né? Que a gente vai avaliar a parte interna da parte cística. Isso que vai importar pra gente, né? A parede, ela pode ser lisa, né? Bem regular, ou ela pode ser irregular, como a gente está vendo aqui que tem um componente sólido, né? E também pode ter calcificações nessa parede, e a gente tem que citar. Ainda sobre as lesões císticas, a gente tem que avaliar esse conteúdo, né? Se o líquido é anecoico, bem como um cisto simples, né? Se tem componentes ecogênicos, no caso a parte sólida, né? Ou ecos de baixo nível espalhados, né? Que a gente consegue ver aqui, né? Isso que seria os ecos de baixo nível. E se tiver um nível líquido, né? Sedimentando, a gente também tem que comentar. Ainda sobre a categoria 4, tá? A gente tem que categorizar se ela é multi ou unilocular, né? No caso, a gente vai avaliar o septo. Aqui onde eu tô mostrando, tem um septo incompleto, né? Então, a gente só vai considerar que é multilocular com septo completo, como a gente vê aqui. Se ele é incompleto, é unilocular. Se tem mais de 2 septações, é multilocular, né? A gente não fala bilocular, trilocular, já fala multi, tá? Também o OHADIS traz os descritores de lesões benignas, né? Como o endometrioma, né? O cisto dermoide, o cisto hemorrágico. Então, trouxe aqui uns exemplos. A gente pode, né, descrever, no caso, assim, cisto unilocular, de conteúdo... Oi? Eu acho que tá no lugar errado.
errado essa tabela aí das coisas clássicas, porque isso é no 2, né? Que é o endometrioma, o teratoma. Não. Essa categoria 4 que eu falo, Laís, ele divide, é o léxico. É como descrever as lesões, tá? Ah, tá, os tópicos. É porque assim, ó, eu resolvi trazer hoje os descritores pra gente saber descrever o certo, porque não adianta a gente estratificar o risco se a gente não sabe, não tá entendendo a imagem, entendendo que tá, assim, a descrição certa. É que eu não acho que tá, não sei se tá sendo claro. Mas tá, pode continuar, depois a gente vamos vendo o resto. Eu tirei do próprio RADS esse daqui. Até tem uma tabelinha depois. Que eu quis mostrar principalmente para as meninas. Eu não tô dizendo que tá errado, tô dizendo que não sei se a mensagem tá sendo passada. Mas pode continuar, no final a gente vê. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. A gente pode me interromper. Fiquem à vontade. Aqui, como eu estava falando, o endometrioma, a gente pode descrever a lesão ou então colocar já direto, né? Como o endometrioma, já colocar na própria descrição, compatível com endometrioma. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem um cistodermoide, né? Que é bem comum também. E aqui a gente tem o cisto hemorrágico, né? O que é um cisto hemorrágico? É um corpo lúteo que não deu certo, né? Que sangrou. E às vezes ele pode romper, né? A gente acaba vendo bastante na emergência também. Então, o cisto hemorrágico, ele vai ter esse padrão que a gente chama, né? Reticulado. Ele é bem característico. E a vascularização, ela é bem parecida também com o corpo lúteo, né? Como eu falei. O que é um cisto hemorrágico? É um corpo lúteo que não deu muito certo. A gente também tem que avaliar essa questão da parte sólida, que é a projeção papilar. Ela tem que ter maior que 3 milímetros, tá? Então, ela pode ser lisa ou irregular, né? Isso é diferente da parede da porção cística. Isso daqui é só da porção sólida. O RADS também, ele categoriza a vascularização, né? Se o fluxo ele é circunferencial na parede, se ele tem um fluxo interno e também ele traz o score do fluxo, né? Aqui um fluxo anelar do corpo lúteo, né? Aqui uma lesão com fluxo interno, né? E aqui tem aqui do lado uma outra lesão sólida que tem bastante vascularização, né? Bem intensa. Então, ele categoriza no score, né? Score 1, que não tem nenhum fluxo significativo ao Doppler. O score 2, que é pouco. O 3 é moderado. E o score 4, ele é acentuado. Ou seja, né? Às vezes a gente pode ficar em dúvida se é pouco ou moderado, mas dificilmente a gente vai ficar em dúvida se ele é sem fluxo ou se ele tem, né, no caso, acentuado. E é importante a gente sempre regular, né, o PRF para ficar entre uma frequência entre 0,3 e 0,6 kHz. Abaixo disso vai estourar muito, então vai mostrar coisa que não tem, né? E um PRF maior ali vai ocultar, se tiver fluxo mesmo, né? A categoria 6 são achados gerais extraovarianos, né? Que às vezes podem estar associados ou não, né? Então, cistos, né? Que pode ser um cisto de inclusão peritoneal, como a gente está vendo aqui. Às vezes eles podem ser bem grandes e geralmente vai vir na história da paciente que
né, a paciente já passou por uma cirurgia abdominal, né? Ou cisto paraovariano também pode ser visto, né, como um cisto simples. Sobre os septos, então, também, sobre as tupas uterinas, né, o septo pode ser completo, incompleto, né, como a gente está vendo aqui, ou uma imagem mais tubular, ou as dobras endossalpíngeas, né, que também é bem típico nas lesões de tubas uterinas. A gente tem que descrever se tem líquido ou não associado, né? Um líquido em fundo de saco posterior, né? Aquilo que a gente às vezes vê que tem um pouquinho de líquido, ou se já vê um líquido em volta do próprio ovário, a gente já pode chamar de ascite, né? Não é aquele líquido em fundo de saco posterior, né? A gente tem que descrever se ele é anecoico, se ele tem um líquido com ecos internos, e descrever tudo isso. Às vezes também pode ter associado, né, nódulos peritoneais, no caso, uma carcinomatose, a gente pode conseguir ver, ou até mesmo uma adenopatia, né, ver alguns linfonodos proeminentes. Então, só para lembrar, pessoal, são 6 categorias, né? As categorias maiores, o tamanho, as medidas, a porção sólida ou aparentemente sólida, as lesões típicas, a vascularização e os achados gerais extraovarianos, né? Montar uma sequência de como descrever uma lesão. Isso tudo que eu falei está resumido aqui nesse quadrinho aqui do próprio RADS, tem lá no site deles. Então, quando tiver alguma dúvida, dá para consultar esse quadrinho aqui, tá? De como descrever a lesão. Essa é a lesão inicial. Eu botei, alguém arrisca descrever conforme o RADS? Alguém? Não? Então tá. Era isso. Eu trouxe hoje mais como a gente tem que descrever a lesão. Ô, Amanda, pode parar de compartilhar a tela, por favor? Eu até estava pegando o documento aqui que tu usou, que é na classificação, né? Tu falou do Lexo. Mas eu acho que assim é confuso, porque daí começa igual eu, quando tu começou a falar, achei que tu estava falando da classificação de Ohad, acho que mistura muito na cabeça. E na verdade ali ele só divide em grandes tópicos o que tu tem que classificar. Alguns itens desses são itens que são relativamente assim, tranquilos e fáceis pra gente. Então eu, como eu já tinha uma noção, por exemplo, sempre que eu vou olhar a tabela, tento encaixar, daí lá fala assim, um espessamento irregular. Daí eu vou no léxico, geralmente no da ressonância, que é o que eu uso mais, vejo o que entra pela definição como septo irregular. Tem que ter tanto de profundidade, com tanto de não sei o que considera uma projeção papilar. Tem que medir tanto para dentro da luz, não sei o que. Então, eu vou pela classificação tentando jogar no contrário, tá? Como a aula acabou bem rápido, eu vou pegar a classificação aqui e vou mostrar para vocês para a gente não ter que fazer uma outra aula sobre o mesmo tema, tá? Deixa eu só... Daí não é uma aula, né, galera? É só um... Vou projetar para vocês o negócio. Peraí. Só deixa eu ver como que eu faço para compartilhar. Eu não consigo compartilhar a tela daqui? Consigo, né? Deixa eu ver aqui. É uma flechinha pra cima ali, ó. Achei.
Vocês estão vendo agora a minha tela, né, do Google. Estão vendo aqui, né? Eu vou a dividida aqui, daí fica pior. Ó, essa aqui é a tabela que a Amanda descreveu para vocês de escritores. Então, são os critérios principais e, tipo, tudo tem que falar assim, por exemplo, o que quer dizer um septo irregular? Que tem as margens não uniformes. Sombra acústica posterior, o que é? Um artefato produzido pelos ecos, não sei o quê. Tipo, o que é projeção papilar? A projeção papilar é o componente sólido maior do que 3 milímetros da parede medido para dentro. Não mede o longitudinal, mede da parede para dentro. Então, aqui são os descritores. E aí eu vou mostrar, depois eu vou mandar para vocês, que eu gosto mais de assim, da tabela pro descritor, os descritores que a gente não sabe, tá? Então, a classificação, o 0 é igual todo rádio, é porque não dá para avaliar. O 1 é o folículo dominante, ali, um folículo menor do que 3 centímetros, ou o corpo lúteo, que daí não precisa fazer segmento nenhum. O 2, aí tem algumas lesões que, assim, lesões tipicamente benignas, que a gente conhece e sabe descrever bem. Cisto simples, endometrioma, cisto hemorrágico, eles são 2, então são achados benignos, certo? Só que tem um número maior, se ele é maior do que 10 centímetros, é o RAD 3. Então, assim, todas essas lesões aqui, por isso que são todos esses, o simples cisto, o cisto simples, as lesões benignas é só até 10. Maior que 10, a gente pula uma classificação para ela, para a classificação 3. O cisto simples, já falando só um pouquinho de segmento que às vezes aparece em prova. Aí mudam se for para pré ou pós-menopausa, tá? E na pós-menopausa eu considero, chama de cisto quando ele é um pouquinho menor. Se não me engano, é 1,5. Então, o 2, então é cisto simples, as lesões císticas benignas, e um cisto não simples com margem fina. Tá. 2. Aí o 3, são esses todos que eu tinha falado, que são maiores do que 10 centímetros, que tem uma irregularidade na parede, só que não considerada como uma projeção papilar, que é o menor que 3, porque a projeção papilar é quando é maior que 3. Então, se não tem, a projeção é menor do que 3. E aí depende aí começa a mudar conforme o Doppler, e eu não vou ler todos eles porque é muito ruim. Mas aí, conforme for a projeção papilar, o tamanho e o Doppler, classifica aqui entre 4 e 5, e dependendo do 3, mas geralmente aqui entre 4 e 5, tá? Deixa eu só pegar aqui, vou mandar esse link para vocês, tá? Que depois... Laís, tem uma tabela também que é mais... também tu consegue, indo pelo, assim, um diagrama, tu consegue chegar no RAIS. Depois manda essa aqui também. Eu vou colocar, eu mando. Ela é bem boa, assim. Aqui nesse artigo que eu tô mandando, não é um artigo, né? É uma página X, não sei que página é essa. Mas aí aqui embaixo tem os descritores dos cistos, das lesões típicas, o sistema hemorrágico, o teratoma, o endometrioma, o cisto paravariano, que tem todos eles aqui. Daí vocês conseguem ler certinho. E na internet tem, várias fotos das lesões clássicas com os padrões de imagem típicos, tá? Então, aqui, deixa eu mandar esse aqui também. Vou mandar esse que a Amanda usou para vocês também. E tem calculadoras online, né, de tudo isso. Então, do ORADS, pelo Ultra, tem um aplicativo do próprio OCR, que dá para tu clicar, que tu só coloca no
na loja lá da Apple, ACR, e aí vai ter uma calculadora bem bonitinha. Deixa eu abrir aqui para vocês mostrarem. E o da ressonância usa calculadora online, porque eu estou sempre no computador, então eu coloco lá e já abre. Deixa eu abrir o aplicativo aqui que está carregando e eu já mostro para vocês. E aí é bom conhecer os escritores para não chamar projeção papilar errado ou definir, só que daí tem que sempre que se deparar com alguma coisa diferente, eu gosto sempre que vem uma coisa diferente, eu volto para descrever. Vocês não vai dar para ver minha tela, né? Ó, é o aplicativo ACR, o nome tá invertido, mas deve ser vocês lutam. ACR, aí tu vai clicar aqui no do meio, aí tem a ORAD. O único que tem é a ORAD, na verdade. Acho que não foi para frente o aplicativo, mas aí aqui tu só vai clicando assim, se é ovariano ou extra-ovariano, aí tem todos os checks, aí se é pré ou pós-menopausa, se é um achado típico ou não, e assim tu vai preenchendo e ele vai no final te dar a classificação. E aqui eu acho que ele dá a tabela também, ó, com as coisas, aquela mesma que a gente tinha visto antes. Deixa eu ver se tem mais algum. Isso. E aí tem vários, os links estão todos aqui já direto no aplicativo, se vocês quiserem consultar, tá? E deixa eu ver se eu tenho alguma informação de diferente da aula que eu dei dos meninos do Deulaudo. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Não posso abrir nada de polêmico. Tá. Bom, o RADS, aqui é um resuminho que eu fiz para aula, então. O RADS 1, achado fisiológico na menacme. O 2, então, que é quase 100% benigno. Eles são cistos simples, as lesões benignas clássicas e a lesão, o cisto unilocular não simples, ou seja, que tem algum conteúdo espesso dentro, mas com a margem interna dele continua lisa. O ORADS 3, então, são aqueles ORADS 2 maiores do que 10 centímetros. O cisto unilocular, que tem a parede irregular, mas não chega a formar projeção. O multilocular, com a margem interna lisa. E a lesão sólida, que é bem definida, que é tipo é uma bolinha sólida com fluxo, sem fluxo, assim, um pouquinho. O ORADS 4, daí começa a ficar muito difícil de ler, porque eu vou ler e vocês não vão entender nada. Porque depende da espessura da septação e do componente Doppler. E lembrar que no Ultra é importante contar quantas projeções papilares tem, porque se tem mais de 4 projeções, já passa para um ORAD 5, tá? Isso aqui que eu botei na aula porque caiu em prova, ó. Na pré-menopausa, menos de 3 centímetros é fisiológico, a mais de 10 centímetros daí já é o RADS 3, e de 3, esse no 3, no 5 aqui depende da pessoa, até 5 centímetros não precisa seguir, e entre 5 e 10 tu reavalia. E o pós-menopausa já chama de cisto, ele menor do que 3 centímetros, mas não precisa fazer nada. Entre 3 e 10 reavalia, e maior que 10 tem que ou opera ou reavalia em 6 meses. Beleza? Eu mandei lá no grupo aquele fluxograma que eu falei. Porque é muita definição, assim. Então, tem que ir vendo e botando em prática. Toda vida que for laudar, abre o ORADS classificação, o ORADS de escritor, para ir aprendendo todos os escritores o que cada um quer dizer, assim. Às vezes a gente não vai decorar, dependendo na ressonância, de vez em quando tem que abrir para ver o que
que quer dizer cada um daqueles tópicos lá da classificação, sabe? Beleza? Fechou? Muito curtinha essa aula. Gosto de aulas maiores. Não, mas muito grande, acho que Não, o mas pessoal com se disfarça. pô, com caso, assim, mostrar mais casos, mostrar... Deixa eu te perguntar uma questão, Não. Laís. Oi. Só para ver se eu entendi o que tu quis dizer uma hora ali. Tu falou que Tá. tu abre o ORADS, a classificação, para depois colocar. Então, tipo, tu quer dizer que tu não usa o léxico para ficar descrevendo coisa por coisa. Tu vê ali, vê se se encaixa no 3 e escreve a linha que ele se encaixa mais ou menos ali. Tipo, foi isso? Eu vejo assim, eu não sei a classificação de cor. A não ser o 2 ali, tá? Aquelas básicas, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo uma projeção papilar, eu não sei de cor. Vocês talvez tenham que saber para a prova, mas eu ocupo meu HD com outras coisas. Daí, eu vou lá. O que eu sei que eu tenho que ver? Eu tenho que ver, como a Amanda falou ali, a parede da alça, se ela é espessa ou não. Tem que ver o tamanho da projeção papilar, o tamanho da lesão parietal, contar. Eu sei o que eu tenho que saber. Que eu acho que foi isso que a Amanda quis mostrar hoje. Depois, Amanda, tenta fazer assim, o que tu tem que falar? A espessura da parede, número, para mandar ali, assim, pontos importantes. Fala se a parede de fora é regular ou não, se a parede interna é regular ou não, qual que é a espessura da parede, o tamanho da projeção papilar, quantas são, tipo, pontuar o que tu tem que saber, porque daí eu faço o exame, eu vejo, eu já sei o que eu preciso saber, que vai mudar a classificação. E aí depois, quando eu vou laudar, aí eu vejo, tem isso, isso, isso e isso. Tá a classificação. E na hora de descrever, eu descrevo também, tem septos irregulares, mas eu não preciso dizer quanto que tá medindo, porque daí, tipo, projeções papilares medindo mais de 3 milímetros, por exemplo, porque projeção papilar, por definição, já é maior do que 3 centímetros, entendeu? Daí eu uso os descritores que estão ali. Deu pra entender ou não? E aí eu não sei decor o que, tipo, todos eles ali, mas eu tenho que saber o que tu precisa. Quando tu faz o exame, tipo, depois tu não pode sair do exame e falar assim, putz, eram 4 ou 5 projeções papilares. Aquela parede media quanto? Era 3 milímetros ou 5 milímetros, entendeu? Então, tu tem que saber o que muda a classificação, o que tu tem que sair do exame sabendo e depois tu bota em prática, bota na tabela para ver em qual que se encaixa. E aí, daí a definição, daí quando tu for laudar, tu não precisa explicar por que tu tá usando aquele descritor. Tu só pode colocar direto aquele descritor. Parede irregular, sombra acústica posterior, sei lá, artefato não sei o quê, porque já tá descrito lá qualquer que fala. É mais ou menos o que a gente faz com o T-Hudson. Mais ou menos o que faz com o T-Hudson, exato. Tu sabe o que é, né? O que é importante e volta. Depois joga na calculadora. Joga na calculadora. Então, aí coloca, daí depois faz um esqueminha, que daí todo mundo quando for precisar consultar tem lá, um cardzinho. Tipo, parede, regular e irregular. Só em 2 palavras, assim, irregular é quando mede tanto, o espessado é quando mede tanto. E aí a gente consulta quando for ver alguma lesão ovariana. Beleza? Mais alguma dúvida? Ou era isso mesmo? Eu acho que nas aulas a gente pode colocar sempre assim, como último slide da aula, um resuminho. Igual todas as aulas boas de congresso tem isso, assim, mensagens, take home messages. Do Thiago, por exemplo, da última, hiperplasia nodular focal, CHC, E assim a gente vai colocando. A da Amanda, o que a gente tem que sair da aula sabendo? Tem que saber o que muda, né? Saber isso. Tá? Vamos colocar a partir de agora em todas as aulas. Fica de flashcard para todo mundo já. Beleza? Beleza. Fechou? Então tá. Agora, Igor, eu quero você. Vou te chamar no zap, tá? Depois tu, Raul. Fechou? Tchau.